Boa noite aos amigos e seguidores do Vôlei Mania. Estamos ao vivo em mais uma live, hoje com um convidado especial, o técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, Renan Dalzotto. Comigo está o técnico do São Miguel Saúde Suzano, João Marcondes, e juntos faremos um bate-papo sobre o atual cenário do voleibol no país. Tudo bem com os senhores? Tudo ok, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês, enfim, desse cenário um pouco diferente que estamos vivendo, né? Na verdade, o voleibol já vinha sofrendo aí algumas dificuldades antes mesmo dessa pandemia e agora é um clima de suspense para saber o que vamos ter daqui para frente. E aí, João, como tá por aí? Olha, eu estou até emocionado, porque nós estamos trazendo realmente um ilustre, eu diria assim, uma ilustre personalidade do voleibol, né? Renan, meu arquirrival do passado, muitos anos. Muitos anos, e um dos técnicos que eu aprendi a admirar, entendeu? E durante a live eu vou até dizer o porquê. Bacana. Bom, para quem não conhece, o que é muito difícil no meio do voleibol, né? Renan Dalzotto é ex-atleta de voleibol e atual técnico da Seleção Brasileira Masculina. Ele está substituindo o vitorioso técnico Bernardinho. Como atleta, foi um dos maiores nomes do esporte nas décadas de 80 e 90, onde defendeu a seleção, clubes do Brasil e também da Itália. E foi ele quem criou o famoso saque viagem. O Renan faz parte e foi um dos grandes expoentes da famosa geração de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84. E com um currículo bem extenso, Renan também já atuou como gestor esportivo na CBV e em grandes clubes do país. Lançou no ano passado o livro Ninguém é Campeão por Acaso, onde ele conta a sua trajetória bem sucedida no vôlei. O Renan também foi eleito nos últimos 2 anos como o melhor técnico de esporte coletivo. Bom, se eu fosse falar tudo que o Renan fez e representa no voleibol, a live terminaria só amanhã, né? João, tem um comentário sobre a representatividade do Renan no voleibol? Eu diria para vocês, para a nova geração que assiste, que acompanha voleibol, que realmente está difícil até nos dias de hoje equiparar o Renan com um dos ponteiros, viu? É realmente muito difícil. Quem viu esse cara jogando voleibol é fantástico. E também eu acho que ele é um dos remanescentes dos técnicos que demonstravam à beira da quadra aquele espírito aguerrido, sabe? Nada daqueles técnicos que fazem cara de intelectual, cruzam o braço, entendeu? E depende de milhões para poder realmente se tornarem bons ou medianos. O Renan não. O Renan, a trajetória dele como treinador, eu acompanho há muitos anos e realmente é um dos poucos técnicos que parece que faz o jogo fluir, faz o jogador ter aquela velha raça, aquela velha garra, porque eu acho que brasileiro é uma questão de etnia. Brasileiro joga como brasileiro. Brasileiro joga com sangue nos olhos, brasileiro joga com aquela garra, e o Renan transmite muito isso à beira da quadra. Eu acho muito bacana. Bacana. O Renan Dalzotto é o atual campeão da Superliga Masculina de Vôlei. As acirradas finais contra o SESI de São Paulo aconteceram aqui, na Arena Suzano, onde levou o Taubaté ao seu primeiro título da Superliga. Renan, fala pra gente da disputa e das instalações da recém-inaugurada Arena Suzano, que é um equipamento que enche de orgulho todos os nossos zanenses, né? Bom, primeiro eu quero agradecer as palavras gentis, né, do João. A gente que... Verdade, hein? Que isso, cara, que isso. A gente se esforça. Nós somos esforçados. Essa é a palavra. Mas o fato está que a gente é de uma geração que vivia o voleibol de uma forma um pouco diferente. Né? Quando eu digo um pouco diferente, veja bem, a palavra é diferente. Por quê? Porque quando se jogava voleibol lá atrás, se treinava muito e no período de folga, o que se fazia? Jogava voleibol. Ia para a pracinha, ia para a praia. Voleibol era de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E o voleibol acabou fazendo parte de nossas vidas de uma maneira muito intensa. E foi assim que eu aprendi, né, a conviver e viver para o voleibol e do voleibol.
agradeço as palavras, João. Como atleta, como técnico agora, você acompanhou toda a minha carreira de técnico, né? Eu, quando parei de jogar em 93, eu fui direto ser técnico do Palmeiras. Ali eu tive bastante dificuldades, né? Porque achava, por ter sido, né, um bom jogador, achava que era o suficiente. E percebi ao longo dos anos que não era o suficiente, que faltava muito conteúdo. E quando, por uma fatalidade familiar, que meu filho mais velho adoeceu, eu tive que largar as quadras, vir para Florianópolis, escolhemos Floripa para morar por causa da praia, e tinha que morar perto de uma cidade com mar, por causa do iodo, que ele tinha feito muita radioquimioterapia. E aí foi quando eu montei o projeto da Unisul e tive a oportunidade de me capacitar, de estudar e aprender muito, né? Um lado que eu não conhecia. E eu acho que foi um dos maiores ganhos que eu tive profissionalmente, foi justamente quando fui para a área da gestão. Acho que faz parte você conseguir, principalmente o voleibol, que é feito por pessoas. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de falar bastante sobre isso hoje. Se a gente olhar para trás a história do voleibol, a gente vai ver que tem sim 2, 3, 4 clubes no Brasil que são importantes para o esporte, para o voleibol no alto nível, mas o restante são as pessoas que fazem. São pessoas determinadas, resignadas e apaixonadas pelo voleibol, que vão lá e investem seu tempo, sua energia, seu conhecimento, sua credibilidade. Daria para citar aqui vários profissionais, né, que ajudaram a construir a história do voleibol. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos no futebol e essa foi a maior diferença que eu senti, né? O futebol independe de presidente, de diretor, de técnico, de capitão, de ídolo. O clube existe e as pessoas mudam e o clube continua. E o voleibol não. O voleibol ele depende das pessoas. Depende das pessoas. Então nós vamos ter sempre uma pessoa resignada, ali focada, que ama o voleibol, que vai desenvolver o voleibol. Então é quase que uma missão. Para todo mundo que entra no voleibol é meio que uma missão, né? Mesmo em tempos difíceis, manter em pé os projetos com todas as dificuldades que se tem. Então eu tive a oportunidade de trabalhar como técnico, depois na área da gestão e depois como treinador também. E o ano passado culminou essa grande final contra o SESI e Suzano. Uma cidade muito bem localizada, porque ficava equidistante ali de São Paulo, SESI e Taubaté, cidade de Taubaté, o clube. Então ficou muito bacana, porque nós tivemos todos os dias lotação máxima, né? E eu posso dizer para vocês o seguinte: o ginásio municipal de Taubaté é um dos melhores equipamentos que nós temos no Brasil hoje para a prática esportiva, em todos os sentidos, né? Em referência, em área de escape, instalações internas, piso, iluminação, que teve reforço aqui e ali, enfim, a torcida que compareceu, sabe? Então foi uma festa muito, muito legal e claro que não poderia ser diferente uma final de Superliga acabar em 5 partidas, né? E eu fico muito feliz porque vencemos, mas foi um grande duelo. João, tem um comentário sobre as finais? Cara, foi, eu acho que fantástico e eu me senti presenteado, né? Todos Porque, nós. afinal de contas, eu tive, no início do trabalho de Taubaté, na Funvic, né? Aliás, até o dono da Funvic é meu padrinho de casamento. Ele que marcou o meu casamento, eu nem sabia da data, né? Ele marcou, me obrigou, só faltou a espingarda atrás de mim. Vou apanhar depois dessa live, né? Mas Taubaté realmente ficou assim um marco, né? Além do que meu pai morou muitos anos lá. E Suzano, né, que é a terra que eu escolhi, né, como a terra não de nascência, mas a terra de coração. Então foi realmente um presente receber a Funvic aqui em Suzano, né, depois desses anos, e ainda ver a Funvic levantando o troféu. Para mim foi um grande orgulho, porque eu sinto que eu tive o pezinho nisso daí também na construção. O Renan falou uma coisa muito importante. Vários treinadores, hoje, eu diria para vocês que vários treinadores, para poder estar num projeto de voleibol, hoje,
treinadores, até bons treinadores, tá? Eles têm que ser também um pouco empreendedores. Eles têm que construir o próprio projeto para poder estar trabalhando. Porque realmente, eu concordo com o Renan, alguns clubes continuam, dão continuidade, o Minas é um deles, né? Agora, outros clubes são realmente abnegados do esporte, que começam a correr atrás de patrocínios, e daí eles criam um projeto e levam toda uma comissão técnica para lá para poder empregar, né? Muita gente vai ficar com raiva de mim, mas eu diria para vocês que eu sei que eu diria até assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu vi hoje, Renan, eu parei, por muito tempo, eu parei de acompanhar o voleibol de elite, né? Por alguns anos aí. Mas o pouco que eu acompanhei, eu vi o crescimento na colocação nos mundiais, assim, na colocação junto à classificação oferecida pela Federação Internacional de Voleibol. Eu vi a Argentina, né, em quinto, sexto colocado, à frente de grandes potências. Então, daí, quem nasceu primeiro? Eu não sei se a Argentina se colocou dessa forma em função ao desenvolvimento de todos os treinadores, que eu tenho amizade com vários, né, que desenvolveram um bom trabalho de voleibol, ou a oportunidade dada também pelo Brasil a vários técnicos argentinos para poder estarem atuando aqui e desenvolvendo o trabalho através de grandes investimentos, como o Marcelo Mendes, como o meu grande amigo lá que estava em Campinas. Então, eu realmente não sei. Mas eu sei que alguns treinadores, bons treinadores, até treinadores jovens que estão se capacitando aí, tá? Eu vejo até um treinador que eu já aprendi a admirar, que é o Thiago, que é novo, do Sub-21 do SESI, é um garoto novo, tá? Esses meninos, eles estão estudando muito, eles precisam de oportunidades, e eu não sei se o voleibol brasileiro está dando essa oportunidade, ou o voleibol brasileiro está realmente tendo a necessidade de importar tantos treinadores como estão vindo, para o masculino, para o feminino. Veja bem, eu não tenho absolutamente nada contra, mas eu acho que o voleibol brasileiro desenvolveu muito. O voleibol aqui na América do Sul desenvolveu bastante, e nós temos profissionais extremamente qualificados. Então, Renan, realmente eu fiquei muito satisfeito de você ir para a beira da quadra e de você permanecer com uma coisa. Você disse que você estudou, que você evoluiu, mas você não perdeu aquela essência que eu elogiei. Isso aqui não vai ser uma live de puxa-saquismo, não. Mas realmente aquela vibração, aquilo lá, à beira da quadra, eu vi aquilo em grandes treinadores, como o Bebeto de Freitas, o próprio Bernardinho no início da carreira. Então, realmente, eu acho aquilo muito, muito legal. Eu acho que uma coisa importante, João, a se falar, o voleibol ele vem mudando a regra, né, na medida que os tempos. Talvez o esporte que mais mudou a regra, né, nas últimas décadas foi o voleibol. Né? Sistema de jogo, inclusão do líbero, defesa com pé, toque valendo o primeiro toque, né, dar aquela estalada, sacar de qualquer lugar, enfim, o saque que pode tocar na rede, enfim, várias mudanças aconteceram. E uma eu vejo que foi muito importante, e você vai lembrar do que eu vou falar. Antigamente, alguns anos atrás, o treinador tinha que ficar sentado no banco. O treinador não poderia, ele não podia ficar em pé. Você lembra disso? Sim. O treinador tinha que estar ali, ele tinha dois tempos técnicos. E naquele tempo técnico ele tinha que ser o mais sucinto, breve e preciso, né, para passar as informações. E eu acho que essa mudança de que o treinador pode ficar em pé na beira da quadra
Mas literalmente, antes tinha ainda uma linha imaginária, uma linha pontilhada que te limitava aí até a linha. Hoje nem isso tem, só tem a dos 3 metros. Você pode estar na beira da quadra. Então, o treinador ali, ele está ponto a ponto, podendo ter a oportunidade de transmitir tudo aquilo que ele quer. Seja para o levantador, para o sistema defensivo, para a linha de passe, roda para a direita, roda para a esquerda, passa em 2, entra em 4, na última hora sai você, a posição que eu quero é aqui. Você está no pé do ouvido do cara o tempo todo, sabe? Então isso aí eu acho que é uma vantagem interessante que o regulamento deu para os treinadores e tem que ser desfrutado. Então o tempo técnico ele serve para você dar uma parada no jogo, para você chamar uma atenção, para você esfriar um pouco, porque de repente o jogo está correndo muito rápido para o time adversário, ou mesmo para você dar uma instrução tática muito precisa. Porque no ponto a ponto você está ali, você participa o tempo todo, sabe? Você participa o tempo todo. Então hoje é uma briga da Federação Internacional que ela quer fazer o jogo ficar mais acelerado, né? E hoje ela dá a oportunidade para você. Cara, você tem 2 tempos técnicos, dois tempos da televisão, que seria no 8 e no 16, né, quando é jogo internacional, e ainda tem 2 desafios técnicos, podendo, 2 para cada um, podendo, ainda se você ganhou, parar mais e mais, sabe? Então eu acredito que daria para a gente pensar, a Itália já está fazendo isso, tirou um tempo técnico, só para no 12º ponto, ou, entendeu? Fazer de alguma coisa para o jogo fluir mais. Eu acho que seria bem importante. E eu concordo com você. Voltando um pouco do seu comentário, a Argentina ela evoluiu muito nos últimos anos. Quer dizer, a Argentina sempre foi uma pedra no pé no tênis no Brasil, que é uma coisa impressionante, né? Sempre. O Brasil nunca perdeu um sul-americano, mas olha, é ruim ganhar fácil um sul-americano. É sempre a coisa pesada, né? Sempre complicada. Mas o Brasil sempre tem levado vantagem. Nesses 2 sul-americanos que eu fui disputar, um foi no Chile, os 2 foram no Chile. E aí foi uma dificuldade tremenda. Uma dificuldade tremenda, um negócio do outro mundo. E todo mundo dá como coisa prato pronto. Não, sul-americano não. E é uma das competições mais difíceis, porque você joga ali 5, 6 jogos que não te acrescenta muito. Geralmente é em julho, agosto, é um frio. E aí você joga essa final. Sendo que o primeiro sul-americano não foi com a Argentina, foi com a Venezuela. A final, que a Venezuela ganhou a semifinal da Argentina, num jogo maluco. E o ano passado nós jogamos contra a Argentina, a final, dentro de um cassino, perdia de 2-0, 16-10, e conseguimos reverter o jogo. Então, assim, foi um jogo histórico e tal. Então, a Argentina, ela vai complicar a vida de muita gente no Brasil. Muita gente nos Jogos Olímpicos. E está no nosso grupo. Exatamente. Grupo. Então, a Argentina é um timaço. A Argentina é um timaço. E ainda, só para complementar ainda o teu desenvolvimento, raciocínio lá do início, eu acredito sim que o Brasil está lançando uma safra de treinadores muito bacana agora. Muito bacana, bem interessante, de jovens, né, que estão se capacitando muito bem, que estão se desenvolvendo, e eu acredito que em breve nós vamos ter sim, de novo, uma safra de bons treinadores, né? Uma filosofia, como eu estava lá dentro da Confederação de Vôlei, como diretor de seleções, né, era que as próprias seleções de base, em cada ciclo olímpico desse uma oxigenada, né, não necessariamente o treinador principal, mas o entorno, porque é importante todo mundo ter essa oportunidade de vivenciar Saquarema, conhecer, né, o que acontece em ritmo de seleção e, coincidentemente, o que está acontecendo no mundo. Isso é muito importante, mas nós temos que entender também que o mundo, mais do que nunca, está globalizado, né? Hoje nós temos vários treinadores no Japão, na Polônia, na França, na Itália, na Turquia, sabe?
o mundo globalizou de uma maneira que, e tudo que a gente quer é que venham também grandes estrangeiros, atletas para cá, para o voleibol crescer. Só que hoje, como hoje, com a situação que nós estamos, está difícil até de colocar os brasileiros aqui, né? Porque está faltando time, está faltando projeto para absorver toda essa qualidade de atletas aí que nós temos. Verdade. Renan, sobre o seu atual trabalho na seleção, este ano seria o seu primeiro desafio no comando técnico em uma Olimpíada, né? Aí, por conta da pandemia, do novo coronavírus, os Jogos de Tóquio foram adiados para 2021. A pergunta é como conter a expectativa e dar sequência ao seu planejamento e à preparação para os Jogos que vão ocorrer no ano que vem? Boa. Então, era uma expectativa enorme, né? A gente estar prontos e preparados para esses Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, julho de 2020. E eu acho que essa mudança de data ela foi acertada, tinha que ter sido feito mesmo, não tinha condições nem de pensar em ter, mesmo que o cenário mude completamente agora, mas e a preparação, né? Acabou a preparação. Então o que nós temos que entender agora é que, não sei o que vai acontecer daqui para frente, nós estamos tendo novidades a cada semana, mas nós vamos torcer para que tudo se resolva o quanto antes, né? O mais rápido possível, para que menos tragédias aconteçam e que a gente possa voltar a fazer aquilo que a gente mais gosta o quanto antes, que é treinar voleibol e jogar voleibol e ir para dentro de quadra. E nós precisamos ganhar o ano, nós não podemos ficar sem treinar, sem fazer jogos internacionais. É muito importante para essa garotada ter essa oportunidade esse ano. Então nós temos que pensar que nós ganhamos mais um ano de preparação. Exatamente. Isso é muito importante, não ficar, né, se lamentando, putz, estava tudo certo para esse ano. Não está tudo certo, está tudo certo para 2021. E agora vamos virar a chave, né, e olhar com essa perspectiva de que temos mais 12 meses de trabalho e planejamento para chegar da melhor maneira possível em julho, 24 de julho, lá em Tóquio. Renan, o Brasil caiu no chamado Grupo da Morte nas Olimpíadas, né? Que tem, além do Brasil, tem a Rússia, a França, a Argentina, Estados Unidos e a Tunísia. Aí, no começo do mês, fizemos uma live com o Marcelo Negrão, aqui no Voleimania, e ele disse que quem tem que temer esse grupo da morte são os adversários, né? E não nós. Então eu quero saber como você vê a disputa nessa chave e as chances de ouro do Brasil. Então, é um grupo forte, né? Muito, muito equilibrado, assim como era aqui na Rio 2016, um grupo fortíssimo. E o Brasil acabou se classificando em quarto lugar aqui no Brasil, né? Pegando o primeiro do outro grupo, que era justamente a Argentina. Lá nós temos o primeiro jogo contra a Tunísia, segundo contra a Argentina, depois Estados Unidos, Rússia e França. É um grupo extremamente forte, e que preocupa todo mundo, claro, né? Eu entendo o que o Marcelo quis dizer, Marcelo Negrão, dizendo que quem tem que se preocupar são eles, mas é claro que a gente sabe das dificuldades que vamos ter, né? O Brasil ele está indo, vai para esses Jogos Olímpicos extremamente preparado, com o que tiver de melhor, nas melhores condições possíveis, né? Toda a nossa programação ela vai ser feita e pensada de trás para frente, ou seja, vai ter uma VNL no início, no meio, não sabemos se vai ter alguma nesse segundo semestre, mas tudo é em função dos Jogos Olímpicos para trás, ou seja, cada atleta vai ter um tipo de planejamento para tentar chegar lá da melhor maneira possível, o time mais entrosado possível. Então, assim, vamos chegar na nossa melhor condição, mas sabemos que é um grupo extremamente difícil. E temos que estar sabendo que cada jogo é uma grande final, porque cada ponto lá vai contar muito para uma classificação. Bacana. Renan, você também é conhecido pelo seu trabalho como gestor esportivo, né? Eu gostaria de saber de você como é a questão de gerir pessoas, principalmente os atletas da nova geração, com as redes sociais, e a importância das equipes de base no voleibol brasileiro e mundial. Por favor. Então, é uma pergunta bem interessante. Eu gosto muito do trabalho de gestão, né, no marketing, gestão de pessoas, e essa foi minha vida toda, né? Como o João Marcondes falou, acho que todo treinador ele tem que ter um pouco dessa visão, porque é uma batalha, você manter em pé um projeto com consistência, equilibrado, autossustentável e duradouro. Não é fácil. E então, eu acho que o treinador ele precisa ter esse tipo de conhecimento, se capacitar
E eu gosto muito dessa área, eu gosto muito, né? Eu tive a oportunidade de montar alguns projetos, como o da Unisul, aqui em Santa Catarina, da Brasil Telecom Feminina, que era em Brasília, e depois trouxemos aqui para Brusque, o time da CIMED, enfim, depois fui para a área da gestão dentro da Confederação de Vôlei, então é uma área que eu gosto. E quando eu estava na Itália, eu aprendi muito também com isso, eu fico muito atento a tudo que está acontecendo. Eu acho que é sempre uma possibilidade de aprendizado muito bacana, né? Novas realidades, novos modelos para você aprender e desfrutar do que tem de bom para talvez trazer para cá. Então, assim, quando eu falo de voleibol, eu fico muito à vontade para falar o que eu penso, porque eu fui técnico de clube, fui técnico de seleção, fui treinador de clube, treinador agora de seleção, gestor de clube, gestor da CBV, técnico na Itália, jogador na Itália. Então, assim, eu conheço, já fui patrocinador, eu fui diretor de marketing do Grupo CIMED. Então, assim, eu sei bem, sabe, aonde aperta o calo do atleta, da comissão técnica, do clube, do investidor, o que ele precisa, da CBV. Então, assim, e eu acredito que você tocou num assunto muito importante, que é o trabalho de formação, né? Se hoje o Brasil está aonde está, né, há 17 anos, primeiro do ranking mundial no masculino, conquistando há décadas, né, Jogos Olímpicos, Mundiais e tal, eu vou dizer para você o seguinte: nós temos uma estrutura maravilhosa em Saquarema, excelentes profissionais, que vários entraram, saíram, mas a base de tudo é feita pelos clubes. Os clubes no Brasil, os profissionais trabalham muito bem. Eles trabalham muito bem. Só que nós temos que encontrar uma maneira de dar sustentabilidade a esses projetos de formação, às escolinhas, aos clubes de Superliga e tal. E eu te digo assim, ó, não é fácil achar esse modelo. Não é fácil. Muita gente que está do lado de fora diz: mas a CBV podia fazer isso. Poderia. Tem coisa que dá e tem coisa que não dá para fazer. Eu te digo que tenta fazer muitas coisas. Nós deveríamos, sim, em algum momento, sentar para fazer um grande estudo, né? Por onde nós temos que atacar. Por onde nós temos que atacar. Infelizmente, para a gente reinventar o nosso voleibol e tornar um produto realmente forte, é que nem uma árvore. Uma árvore está doente e você tem que podar a árvore. Não tem jeito. Senão ela vai morrer. Você tem que podar. E para a gente reacender, né, e dar vida e dar sustentabilidade aos projetos, a gente vai ter que rever várias situações, respeitar as individualidades, que hoje nós temos vários modelos de gestão no esporte. Nós temos o de clube, nós temos o municipalizado, nós temos o de futebol, né? Temos o empresarial e temos de universidades, ou seja, todos eles flutuando no entorno do esporte. Então, de que forma qual é o melhor modelo? E cada um tem uma necessidade. Cada um tem uma necessidade, né, a ser explorado, a ser para o que precisa ser entregue para o teu patrocinador, para o teu município, para a tua universidade, para o teu clube, enfim. Então, assim, vale um estudo bem aprofundado, eu acho, para tentar ver ponto a ponto aonde nós devemos agora, principalmente nesse momento de dificuldade, que eu acho que o Brasil vai passar aí esse ano vai ser duro, duro a gente conseguir manter aí esses projetos em pé, não vai ser fácil, né? Todos vão sofrer, todos de alguma maneira vão sofrer. Então é um momento, eu acho, de ter humildade, todo mundo aceitar muita coisa e se reinventar, né? Mas qual é o segredo? Ninguém sabe. Se fosse uma coisa, seria fácil. Se fosse uma coisa, entendeu? João, um comentário sobre a equipes de base no país, a importância? O que eu notei, Renan, esses 4 anos que eu fui para a base, hein, é que realmente aqui embaixo empurra-se uma grande carroça. É muito complicado. E eu acho que o caso de Suzano ainda é um caso assim, como poucos, né? Eu consegui, através de um plano de saúde, né, um ótimo plano de saúde, né, sem merchandise, mas é verdade, um plano de saúde muito focado no Alto Tietê, né, que é essa São Miguel,
eu consegui, através também de algumas empresas, alguns empresários que deslumbravam, talvez, nem tanto a renovação, contribuir com a renovação do voleibol brasileiro, mas eles deslumbravam participar de um grande projeto social. E o que você falou aí, que, por exemplo, alguns projetos são linkados exatamente a prefeituras, né, como Taubaté, tudo mais. Suzano deu muita sorte, porque aqui nós temos alguns políticos que realmente são daquela época do voleibol, que viveram aquilo. O prefeito atual é um cara que viveu aquilo, é um apaixonado, tal qual o de Taubaté. E isso provoca já uma facilidade junto a esse empresariado todo, quando a prefeitura investe em projetos sociais. Você sabe, uma coisa muito interessante que eu estou percebendo é que, tudo bem, no meu caso, eu tenho um facilitador, que nós temos, através do Instituto Maurício de Souza, nós temos a Turma da Mônica. E isso possibilita que grandes investimentos venham a abraçar projetos sociais que podem levar realmente ferramentas, né, de inclusão através do vôlei. E dentro desse patamar de negociação na mesa, junto às empresas, vem o quê? Vem o investimento no trabalho de base. Porque tem algumas periferias, Renan, que se eu levar hoje o Lucarelli para lá, ou levar um jogador grandão, todo bem apessoado, com uma boa vestimenta, jogando voleibol, levando a possibilidade de sortear bolas de vôlei, enfim, fazer essas crianças do bairro vivenciar voleibol, aí essa criança, ela trata esse meu jogador como um ídolo. Então eu acho que uma grande saída, talvez, para alguns clubes investirem em projetos de base, seria concentrar realmente a captação de recursos em projetos sociais e deixar bem claro para o empresário que é importante esse repasse também, dar essa condição para realmente renovar, criar novos ídolos, né? Porque você, a época do Giovanni, a época de Naubert, vocês eram ídolos, né? E hoje, por mais que a seleção brasileira esteja se mantendo no ápice e tudo mais, ela precisa de ídolo, ela precisa de espelho, né? Exato. E eu acho que o espelho a gente consegue provocar através de investimentos em projetos sociais. Talvez seja assim, né, uma gotinha, né? É uma gotinha no oceano. Mas eu acho que o projeto social é uma ferramenta para se conseguir investimento na base. Com certeza. E ter próximo, isso que você falou é muito importante, porque o garoto ele precisa desse espelho, né? Ele precisa de algo para se inspirar, aonde mirar, aonde e tal. E quando eu falei que aqui nós temos 5 modelos de gestão do esporte, e existe uma diferenciação grande, nós temos que criar um modelo para o Brasil. Então, o que eu quis dizer com isso? E eu não gosto de falar dos outros, eu quero falar do meu. Eu participei de um projeto aqui, que era da CIMED, que você conheceu, né? Eu fiquei muito feliz quando eu estava em Suzano, aí, jogando as finais, a quantidade de garoto que foi assistir, a quantidade de molecada que foram de escolinhas e que jogam vôlei, que foram assistir, era impressionante. No treinamento, nos jogos, pô, isso foi muito legal. Então, assim, eu tinha um projeto da CIMED aqui. E o dono da CIMED, que se chama João também, eu tentei convencê-lo da gente fazer a categoria de base. Porque nós, como
ex-atletas e que sempre fez voleibol, nós somos sonhadores, somos idealizadores, nós queremos trabalhar na formação, formar atleta, desenvolver a modalidade. E o que ele falou para mim? Isso, estou falando do meu projeto. Ele chegou e falou assim, Renan, o meu projeto é um projeto de marketing. Na base, não vou ganhar nada com isso. Não vai aparecer uma linha, eu não tenho interesse nenhum. Eu quero botar tudo no time principal. Ok, eu vou dizer o quê? Então nós temos que ter, de alguma maneira, ferramentas para dizer o seguinte, o João quer fazer um time de sei lá, 5 mil, nós vamos fazer de 4.800, porque 200 nós vamos ter que, é obrigatório, nós vamos ter que fazer trabalho de base, trabalho de formação. Ou, se não for obrigado, eu não gosto muito dessas coisas de obrigação, mas criar mecanismos para que a pessoa que invista lá em cima, invista embaixo também. Então, por exemplo, hoje a CBV dá um apoio tremendo aos clubes, né? Quem sabe os clubes aceitarem no sentido de dizer o seguinte, olha, vai ganhar tudo isso que a CBV está dando, mas vai ter que ter investimento na base. Se não tiver, parte disso vocês não vão ganhar. Ou seja, criar mecanismo para mobilizar os clubes a também investir nas categorias de base, sabe? Seja ele social, de inclusão, de formação, seja ele qual for. O importante é fazer essa mobilização. Então, outro dia eu estava falando numa live, nós temos vários exemplos no mundo. Um deles, por exemplo, é a Turquia. Na Turquia, quem tem trabalho de base, na Superliga principal, eles já entram com um ponto extra. Eles têm um ponto já. Entendeu? Que legal. Então, assim, tem mecanismos, mas isso aí, ao contrário que muita gente pensa, a Superliga ela é realizada pela CBV, mas quem decide tudo são os clubes. E nós vamos ter que, em algum momento, reunir todos os clubes e dizer o seguinte, moçada, sai da cadeira do clube e vamos sentar na cadeira do voleibol. Vamos pensar como vamos desenvolver, porque é importante para você que faz só escolinha, é importante para mim lá na seleção, é importante para o clube da Superliga, é importante para o trabalho de formação, é importante para o patrocinador, é importante para todo mundo, né? E eu acho que nós temos tanta gente boa hoje tocando aí o nosso esporte, que a contribuição de cada um com esse tipo de pensamento seria fundamental. Bacana. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez a participação dos senhores e do público na live aqui e dizer que podem deixar suas perguntas nos comentários, que já o Renan e o João vão responder algumas delas. Eu ia perguntar exatamente isso para você, Renan, sobre a sua visão empresarial do produto voleibol, né? E como fazer para deixar a liga mais forte e atrativa para o público. E sobre o investimento, não só na elite, mas também na base, como a São Miguel Saúde faz aqui em Suzano. Mas os senhores já responderam antes de perguntar, então vamos para a próxima. Mas vale ressaltar aqui, vale ressaltar e fazer uma referência a esse investimento, né, que o São Miguel Saúde está fazendo. Porque ao contrário que muita gente pensa, que o voleibol ele é feito só em Saquarema, que ele é a ponta final do iceberg, é só lá em cima, a seleção, né, muita gente se engana. Ao contrário, o Brasil só está onde está devido a essas iniciativas, como essa, né, do São Miguel Saúde. Porque é dali, se sair... Sabe, se não sair ninguém, está maravilhoso, porque nós estamos trazendo essa garotada para dentro do voleibol, para dentro do esporte. Mas a chance de sair dali 1, 2, 3, 5 jogadores para uma Superliga, ou para quem sabe futuramente uma seleção brasileira, valeu cada centavo, né? E isso aí tem que ter o devido reconhecimento. Então projetos como esses, eles são fundamentais para a sustentabilidade aí do nosso esporte. Bacana. Renan, sobre a importância de um ex-atleta na gestão do vôlei. Aqui em Suzano, por exemplo, temos o João Marcondes, que faz um trabalho que vai além do esportivo, né? Ele inclui também o social. E dá oportunidade Joguei para mal pra caramba, hein? Ah, mas cara... Eu quero saber a importância disso, Renan, do social. Quer me queimar, olha é legal, cara. Não, mas o trabalho é bem... Não, mas é bacana, é bacana. Da cidade. Então, são essas pessoas, cara. São essas pessoas que fazem acontecer, entendeu? São essas pessoas que fazem acontecer. E assim, temos um momento hoje interessante, porque nós temos aí vários ex-atletas, aí eu estou agora falando de nível de seleção brasileira, como Lipe, como Ricardinho, André Heller, André Nascimento, Dante, Didio, todos que estão tentando fazer também projetos, né,
de voleibol que são importantes. Agora, tem pessoas, esses estão começando uma carreira na área da gestão. Agora, nós temos aqueles dinossauros, né, como o João Marcondes, o Navarras, Renan, Bernardinho, Zé Roberto, Luiz Omar, e aí fala aqueles ainda que estão lá, né, lá de trás, Clemente, Benhur, tem uma gama de pessoas aí, né, o Bebeto, enfim, eu vou esquecer de gente, não é bom nem falar, né, que não são clubes, são pessoas que vão lá e fazem voleibol, Jorginho Schmidt, enfim, pessoas que aos poucos, alguns se cansam, outros querem mudar de cidade e lá morre o projeto, né? E lá, infelizmente, o projeto acaba sumindo. Então, assim, essas pessoas, elas têm que estar com sangue nos olhos, né? Elas têm que estar sendo reconhecidas, valorizadas, tal, para dar continuidade a esses projetos, que é isso que cria a nossa base, o nosso grande conteúdo. João, um comentário sobre isso? Bom, primeiro que ele já me chamou de velho na cara dura. Eu fui técnico do Luiz Omar. E o Luiz Omar tem um assistente que foi do meu pré-mirim em São Caetano. Então, realmente, eu aceito o dinossauro, eu aceito. É isso mesmo. Vamos chegar aqui à reta final das nossas perguntas, Renan, para já abrir para o público participar, que estão tendo bastantes comentários e o pessoal está louco para perguntar para você e para o João aqui. João, Renan, para terminar, por conta da pandemia, a CBV encerrou a Superliga na temporada 19-20, né? E no último dia 17, o presidente da FIVB, o senhor Ari Graça, participou também com a gente de uma live e revelou em primeira mão que, com a suspensão das Olimpíadas, as ligas e confederações podem organizar seus campeonatos para agosto ou setembro, desde que terminem em 15 de abril, quando inicia com um mês de antecipação a temporada internacional. O Ari Graça ainda disse, abre aspas, estamos incentivando que os campeonatos nacionais comecem mais cedo, para não parar tanto tempo o voleibol. Então está autorizado a começar em agosto. Seria o período internacional, mas estou abrindo mão para que comece imediatamente para não deixar o jogador sem emprego, disse o Ari Graça. Bom, isso você está botando em Marcelo aspas aí, né? Sim. Ele falou isso. Ele falou então isso. Significa que, olha só, olha que interessante, estava previsto uma VNL para o segundo semestre. Segundo essa afirmação que ele fez, a Superliga podendo começar agosto, setembro, essa VNL morreu. A gente sabe que dificilmente o cenário internacional vai mudar com essa pandemia. Eu acredito que não vai acontecer, mas está tudo parado em função de uma não decisão da Federação Internacional, se vai ter VNL ou não. Então, eu acredito que isso seja muito importante, que nós tenhamos uma Superliga mais extensa, né, uma boa competição, uma pré-competição, visto que a Superliga ela foi interrompida e acabou antes do playoff, que nós tenhamos uma Supercopa, que é essa ideia de fazer uma Supercopa maior, que seria uma preparação para a Superliga, uma Superliga mais espaçada, bem disputada. Nós temos que ver aí quantos times nós vamos ter, né, agora com essa dificuldade toda. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, mas eu acredito sim que nós temos que repensar na Superliga como um bom produto aí e acabar, sim, porque a ideia que eu já escutei isso da própria Federação Nacional, que eles querem fazer a VNL um pouco antes para não ficar tão acabalado aos Jogos Olímpicos, como seria nesse ano. Nesse ano, a VNL, né, que é a Liga das Nações, acabaria dia 5 de julho e a Olimpíada começaria dia 25. Ou seja, teria que chegar lá 15, 12 dias antes, sairia quase que direto de uma para outra. Então, ele, com certeza, agora ele parece que vai querer começar um mês antes a VNL, com isso vamos ter um mês de intervalo entre a VNL e os Jogos Olímpicos, né? Isso é importante. João, tem um comentário sobre isso para eu já abrir para o público? Eu acho que a Superliga sendo mais extensa vai desgastar menos os principais jogadores e vai ter uma condição do Renan poder realmente acompanhar já, né, fazer um trabalho menos desgastante, né, e ele conseguir obter os jogadores em melhor forma no final da Superliga, né? Acho que isso é muito legal. De repente, há males que vêm para bem.
E o Renan, com essa possibilidade, eu acho que realmente eu vou concordar com o Marcelo Negrão. O grupo da morte é para os outros. Pô, tá bom, bonitão. Deixa eu fazer uma pergunta pro João, antes de abrir pro público. Claro. João, quando é que nós vamos ter Suzano na Superliga de novo? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Cara, aqui, assim, eu tenho um prefeito fantástico. É fantástico. Nossa, hoje já vão... a oposição vai começar a mandar um monte de coisa para mim. Mas é verdade, o cara, ele terminou as lendas urbanas da cidade. Construiu a arena. Ginásio de esportes. Você lembra da época do Palmeiras? Já tinha essa arena. Olha, o Palmeiras não tem mundial. E Suzano não tinha a arena. Você entendeu? O cara conseguiu fazer em 3 anos o que ninguém fez em trocentos. Aí vão falar que eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não é verdade. Você sabe, a gente gostaria realmente que tivesse mais políticos dessa forma. Agora, nós pegamos uma cidade realmente que ele teve muito trabalho. Mas ele é um visionário. Eu acho que ele está batalhando realmente. Existem outros fatores mais importantes para a cidade de Suzano que realmente faz com que essa ideia de nós disputarmos um contra em Taubaté e Suzano vai ter que aguardar um pouco mais. Mas não faz mal, tem que ser passo a passo. É isso aí que você está fazendo. Começa aqui e vai indo. Vai indo porque Suzano merece. Suzano merece esse trabalho, esse planejamento aí para quem sabe daqui a alguns anos colocar um time na Superliga B e depois Superliga principal. Vai ser muito legal, porque Suzano sempre amou voleibol. Eu sou obrigado a falar. As pessoas que a gente nota, que dá uma força para o esporte, não tem jeito. Né? Nós, esportistas de plantão ali, nós temos que falar realmente. Eu tenho, graças a Deus, eu consegui o voleibol, daqui consegui um diretor, tá? um cara que cuida da saúde também, que é o Pedro Ishi. É um cara que está me dando uma força nos bastidores tremenda. Então, eu não sou político, mas uma das circunstâncias que você disse que o esporte precisa é exatamente de bons políticos. Né? Porque aquele papinho de, mas vai investir em esporte para quê? A saúde não tem dinheiro. Mas esporte é saúde. É segurança, então, é saúde. É saúde, é segurança, é educação. Então, não está tirando dinheiro de nenhuma outra pasta para colocar. E hoje, eu acho que o foco foi muito certo. Sabe? Hoje nós temos, assim, mais de 11 mil crianças fazendo escolinhas, participando de projetos sociais. Então, eu acho que a base da pirâmide aqui está muito forte. Então, realmente, só falta um São Miguel Saúde, uma óculos mania. Renan não sabe, mas vai ganhar um óculos. Olha só, Renan. Eu estou um merchandise. Mas a Óculos Mania é uma grande rede. Outros parceiros de camisa, que legal, GTEX Brasil. Então, nós temos realmente a possibilidade de vir a tirar um título de Taubaté em breve. Vamos lá, pô. Que bom. Estou na torcida. Vamos abrir para o público participar agora, pessoal. Antes eu quero mandar um abraço para todos da São Miguel Saúde, em nome do Aldemar, da Cris. Mandar um abraço para o Amaury, do Instituto Maurício de Souza, para a Márcia, da Padaria Catayama, para o Paulinho, da Alcix, e para o pessoal da Óculos Mania, para o Pedro Ishi, como já o nosso João Marcondes citou. E vamos para as primeiras perguntas. Primeiro, o Anderson, ele diz parabeniza pela iniciativa e pergunta sobre o Sub-21, se os atletas do último ano que subirão para a categoria adulto, será que a confederação ou a federação estão pensando em algo para eles virarem para o profissional, virarem para a elite? É uma pergunta bem extensa, dei uma resumida aqui. Sim, não, mas assim, o que acontece? Nós temos bons garotos nessa seleção Sub-21. É uma geração bem interessante, assim como a Sub-19 também, que não foi muito bem no Mundial, mas eu acho que é uma das melhores gerações que nós temos aí nos últimos anos. Por uma fatalidade, acabou indo, saiu fora do playoff final, mas é uma ótima geração, né? Então,
a classificação no Mundial lá embaixo não é fiel ao que vai acontecer no futuro. Nós temos seleções que acabaram sendo campeões mundiais adulta, que ficaram em sexto, sétimo no Mundial Infanto. Então é um trabalho de construção. Então nós temos uma boa geração aí do Sub-21 e os principais jogadores, eles pertencem aos clubes, né? Então eles estão tendo espaço para jogar, e isso é muito importante, que esses atletas atuem com efetividade, né, nos seus clubes. Então a gente acompanha bem de perto assim, né, qual é o deslocamento, para onde que esses atletas estão indo. Eu tenho uma relação muito boa com quase todos os procuradores, né? Então eu tento me informar bem, né? Vem cá, qual é o plano de carreira para aquele atleta. Nós temos aí jogadores muito interessantes mesmo, que jogaram esse último Mundial Sub-21. Bacana. Renan, o Murilo Vidotto quer saber o que você acha do fim do ranking da Superliga Feminina. Eu já devia ter acabado há muito tempo. Para mim, acho que o ranking ele foi em algum momento, né, ele foi útil, principalmente quando tinham dois times muito fortes, né, e para não polarizar muito. Mas hoje que nós temos tanto no masculino como no feminino 4, 5, 6 investidores bons, acho que o ranking não tem o porquê ele existir. Entendi. O Guilherme quer saber de você, Renan, diz que o Renan era antigo técnico do Palmeiras, e como era a rivalidade entre vocês, já que o João era do Suzano, e mais uma pergunta também, que os dois trabalharam na Funvic, né? E como que era trabalhar no Vale do Paraíba? Então, nossa rivalidade lá atrás era... Como é que era, João? Era foice. Era forte, mas com muito... Não tinha mimimi, né? Não tinha mimimi, não. Era pancadaria, e eu confesso aqui, perdi muito mais do que ganhei para eles, né, para o João e para o Ricardo, lá atrás, e hoje estamos aí, trabalhando junto, né, trabalhamos na mesma entidade, trabalhei com o Ricardo, enfim... o esporte é bacana por causa disso, né? Na hora que você está em lados opostos, cada um defende a sua bandeira da melhor maneira possível, e quando está junto, se abraça e está tudo certo, e quando não está junto, estamos sempre nos ajudando. Renan, e o Kiko Takimoto pergunta se o Bruninho vai para o Taubaté. Pelo que eu li, tá certo já, né? Você tem comentários sobre esse reforço aí? Tá certo. Gostaria de ter ele na sua equipe ano passado? Seria uma diferente? Eu estava bem servido, né? O Rafa, hoje nós temos grandes levantadores no Brasil, né? O Rafa, o William, Bruno, são levantadores espetaculares. Cachopa está fazendo fez uma temporada maravilhosa no clube e na seleção. Temos aí jovens aparecendo. Então, assim, o Brasil está muito bem servido de levantador. E o Bruninho queria voltar para o Brasil, né? Já estava há muito tempo na Europa. E fez enfim, eu acho que ficou muito bom, tanto para Taubaté como para o Bruno. O Rafa já está falando em aposentadoria, né, tirando um pouco o pé do acelerador, mas mesmo assim é um levantador de primeira linha mundial, né? Entendi. O Marcos Júnior quer saber, como atleta e agora técnico, o que você pode dizer da evolução das gerações do voleibol brasileiro? Então, o primeiro tem que entender que o voleibol como modalidade ele vem sofrendo mudanças. Isso mundialmente. Eu fiz uma pesquisa, vou falar bem rapidamente, assim, para quem gosta e conhece voleibol, ele vai me entender. Eu fiz uma pesquisa nos últimos 10 anos do voleibol italiano. O voleibol italiano ele simboliza muito a tendência do voleibol mundial, porque lá estão atletas de todas as nacionalidades, né? Então tem americano, brasileiro, russo, tudo, italiano, claro, francês, japonês, coisa que nunca ia, enfim, tem de todo. E nós vimos, eu percebi nesse estudo, que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, se fazia o dobro de pontos de bloqueio do que ponto de saque. 5 anos depois, ou seja, 5, 6 anos atrás, começou a equilibrar. Hoje, ponteiros e opostos fazem o dobro de ponto de saque do que ponto de bloqueio. Então, assim, ó, claramente, o voleibol mudou.
o voleibol mudou. O saque ficou muito mais agressivo, muito mais agressivo. Claro que é importantíssimo o saquezinho tático, jogar taticamente, tá? Mas eu estou falando de tendência mundial. O voleibol mudou. Eu estou dando um exemplo prático aqui, de números. E números não tem como contestar. Hoje, os principais ponteiros do mundo fazem muito mais pontos, né, durante o campeonato de saque do que de bloqueio, coisa que era ao contrário antes, né? Então, assim, é uma tendência. Então, você comparar gerações é muito difícil porque a realidade do voleibol muda. Mas eu acredito que o voleibol do Brasil, isso que o João falou logo no início, o modo de ser do brasileiro, ele se adapta muito rapidamente a essas tendências e a mudanças de regra. Por isso que o Brasil está sempre entre os melhores do mundo. Não sei se vai ganhar sempre, mas está sempre entre os melhores. João, para você agora, do Edson Moraes, ele quer saber se você tem esperança em montar um time igual da época dos anos 90, onde o Suzano ganhou tudo e te parabeniza pelo projeto. Nós sempre temos esperança, né? Eu acho que, como eu já falei antes, acho que tem pessoas que estão extremamente focadas quanto a isso. Eu acho que eu estou mais focado realmente em dar uma boa qualidade de trabalho para a equipe de base nossa, são grandes garotos aí, que têm realmente uma condição de evoluírem muito, de participarem realmente, de um dia, de repente, chegarem numa seleção. É uma jovem equipe, uma equipe muito forte, né? Mas a gente tem know-how, né? Suzano tem essa história. Só que resgatar uma história é sempre mais difícil. Mas agora, com a Arena, com esses patrocinadores, com esse trabalho, de repente, em outro momento, a tendência é que venha a acontecer. Bacana. Agradeço mais uma vez aqui ao público que está participando intensamente. E vou ler o último comentário aqui. Antes, o Marcelo Trinca diz que, João, temos que eleger vereadores, prefeitos que foram esportistas, para de repente dar o devido valor. E o nosso preparador físico, o Kerr Neto, pergunta: Renan, se Cuba tivesse o Leão, o Leal, o Leonel, Marçal e o Simon no mesmo time, o Brasil teria alguma chance de ganhar? Seria uma seleção fortíssima, né? Mas certamente estaria entre as melhores do mundo também, assim como o Brasil, França, Rússia, Estados Unidos, Itália, Sérvia. Ela seria uma forte candidata a chegar a uns Jogos Olímpicos aí com chance de pódio, com certeza, porque esses atletas aí são fenomenais. Bacana. Bom, senhores, agradeço mais uma vez pela participação na live e, por favor, uma consideração final de ambos para a gente finalizar essa entrevista ao vivo. Pode começar, João? Então, João, pode... Não, eu prefiro o Renan, eu falo. Você finaliza? Vai lá, Renan. Vamos lá. Primeiro, quero agradecer ao convite do João, a você, Marcelo, porque é sempre bacana a gente compartilhar um pouco das nossas experiências, né? Quero parabenizar ao São Miguel Saúde, né, por esse investimento que está fazendo no nosso voleibol. Isso é muito importante. A gente agradece realmente de coração, porque hoje esse voleibol está onde está, são iniciativas dessa maneira que fazem o nosso voleibol ser grande. Então, o que precisar da gente aí, conta com a gente para crescer cada vez mais. Né? A cidade de Suzano, a gente torce para que volte o quanto antes a elite do voleibol nacional, porque é um centro de referência para a nossa modalidade, hoje com um ginásio fantástico, né? Grandes profissionais trabalhando ali, fazendo acontecer nos trabalhos de base, e tem uma história muito bonita, tem uma cultura muito legal de esporte de alto rendimento lá, no caso o voleibol. Então, agradecer a todos que participaram com suas perguntas, aqueles que não tiveram oportunidade, né? As perguntas não foram bastante. A gente lamenta, mas numa próxima oportunidade, quem sabe. Então, um grande abraço a todos e obrigado novamente pelo convite. João? Eu diria que o Renan, ele já tem uma grande torcida aqui, viu? A Funvic, Taubaté, já tem uma grande torcida aqui em Suzano. Você bem sabe disso, né, Marcelo? Então, com essa simpatia, com esses recados, muito obrigado a tua participação.
Vocês não sabem, mas o Renan estava sendo pleiteado para um monte de live, né? Se você fosse fazer Verdade. todas as Agradecendo lives mesmo. aí, você não ia sair da frente desse computador aí. Não ia ter jeito. Mas eu te agradeço muito, em nome de todos os nossos patrocinadores, em nome da população de Suzano, que você bem sabe que ama voleibol, tá? Então, muito obrigado, Renan. Obrigado dessa consideração. Nós vamos estar aí na torcida aí durante a próxima Superliga e vamos estar todo mundo no Japão com você. Vê se morde a prancheta, por favor. Valeu, cara. Valeu. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Valeu.